Olá pessoal, aqui é a professora Deriane Gomes e hoje nós vamos começar a discutir sobre a cadeia epidemiológica. Bom pessoal, e o que é uma cadeia epidemiológica? As doenças infecciosas, elas podem ser explicadas fragmentando elas em elos. O que são elos? Elos são todas as características relacionadas ao hospedeiro, ao agente infeccioso, a forma de transmissão do agente infeccioso entre um hospedeiro e outro. Então, a forma como a gente organiza esses elos é chamada de cadeia epidemiológica. Bom, se eu tenho conhecimento sobre cada um dos elos que compõem a cadeia epidemiológica de uma doença, se eu romper um desses elos, eu impeço a transmissão dessa doença, né? Eu impeço a propagação dessa doença. Então, vejam bem, eu falei para vocês que o agente etiológico é um elo da cadeia epidemiológica. Se eu elimino o agente etiológico, ele não tem como chegar até um outro hospedeiro. Então, sendo assim, eu interrompi a cadeia de transmissão dessa doença, tá? E a cadeia epidemiológica, ela também recebe o nome de cadeia de infecção. Então, ela é extremamente importante porque cada um dos elos dessa cadeia, o conhecimento sobre cada um dos elos, né, dessa cadeia, como se fosse uma corrente, né? Cada elo é um gomo, né, da corrente. O conhecimento, então, sobre cada um desses elos me ajuda a impedir a disseminação de uma doença. E o que é a cadeia epidemiológica? Cadeia epidemiológica, então, é um conjunto de elos, digamos assim, que interligados eles formam uma cadeia. Uma vez, então, que eu interrompo qualquer um desses elos, eu interrompo a transmissão dessa doença. Então, vejam, o primeiro elo é o agente causador da doença. Então, um agente infeccioso. Se eu elimino esse agente infeccioso, vocês concordam comigo que não haverá mais transmissão da doença? Então, lembrando que a cadeia epidemiológica ela serve para isso, né? Para me ajudar a interromper a transmissão de uma doença. Bom, esse agente infeccioso, ele habita um reservatório. Então, um hospedeiro no qual ele sobrevive e ele se perpetua na natureza. E aí, dependendo da doença, se eu conseguir eliminar o reservatório, eu também impeço a transmissão. Então, tem doenças os reservatórios são carrapatos, né, como, por exemplo, a febre maculosa, o reservatório é o carrapato. Outras doenças, assim, cujos reservatórios são plausíveis de ser eliminados. Então, nesse caso, eu consigo também interromper a cadeia epidemiológica, consigo interromper a transmissão dessa doença. Bom, para as doenças de modo geral, eu tenho, então, uma porta de saída do agente. Como que o agente sai do reservatório para chegar até um novo hospedeiro? Então, vejam, se eu estou falando, por exemplo, de uma doença respiratória, essa doença, né, esse agente, ele vai sair provavelmente através de secreções nasais. A gente vai ter outras portas de saída, como, por exemplo, fezes, urina, lágrimas, pelos, enfim, temos diversas portas de saída dos agentes infecciosos. Bom, uma vez, então, que esse agente ele saiu do hospedeiro, ele precisa ser transmitido de alguma forma, ele precisa ser carregado de alguma forma, digamos assim. Isso a gente chama de modo de transmissão do agente, é um novo elo da cadeia epidemiológica. Então, por exemplo, se eu estou falando de novo de uma doença respiratória, se eu estou falando de gripe, o indivíduo vai espirrar, o vírus ele vai ser eliminado aí através, por exemplo, de gotículas de saliva, né? Ele é eliminado também através de secreção nasal, mas essas gotículas de saliva, né, vão formar aí
aerossóis e o vírus vai ser transmitido por via aerógena, então é o modo de transmissão dele. Posso agir nesse modo de transmissão? Posso, né? Eu posso, por exemplo, utilizar filtros de ar, utilização de máscaras. Então, em cada um dos elos da cadeia existem mecanismos mecanismos nos quais a gente pode agir. E nós temos também a porta de entrada no novo hospedeiro. Então, esses 3 elos, eles precisam estar casados, né? Então, se eu estou falando de uma doença respiratória, a porta de entrada provavelmente vai ser mucosa nasal ou mucosa oral. Bom, eu preciso, então, para finalizar a cadeia epidemiológica, de um novo hospedeiro suscetível, né? Um novo hospedeiro que vai receber esse agente e permitir o desenvolvimento desse agente. Então, existem também mecanismos da gente agir nos hospedeiros suscetíveis para tentar quebrar a cadeia epidemiológica, como, por exemplo, a vacinação. Né? Então, existem diversos mecanismos, diversas formas da gente tentar quebrar a transmissão de uma doença, agindo aí em cada um dos elos da cadeia epidemiológica. Vamos ver agora cada um dos elos dessa cadeia epidemiológica mais detalhadamente. Vamos nos aprofundar agora no agente causador da doença. Primeiramente, o que é um agente causador? O agente causador, na maioria das vezes, é um micro-organismo, se a gente estiver falando de uma doença infecciosa, mas eu tenho uma diversidade de outros agentes que são não infecciosos. Então, pode ser uma substância química, pode ser uma força física, né? Então, por exemplo, radiação, ou um trauma, uma pancada. Enfim, a gente tem uma infinidade aí de causas que podem funcionar como agentes causadores de doença. Claro que do ponto de vista de cadeia epidemiológica, a gente acaba focando mais em micro-organismos, né? Porque eles causam aí doenças que são infecciosas. Um outro fator interessante é que na maioria das vezes o agente ele é o fator principal, mas nem sempre ele é uma causa suficiente para gerar uma doença. Então, vejam bem. Em algumas vezes não basta eu ter o agente causador, como por exemplo, não basta eu ter um micro-organismo. É necessário aí levar em consideração o status imunológico desse hospedeiro, a quantidade desse micro-organismo que adentrou no corpo do hospedeiro. Então, assim, outros fatores também são necessários para que a doença seja gerada. Então, vejam, nós temos agentes causadores que são de origem biológica. Então, quem são eles? Todas as classes de micro-organismos, né? Então, artrópodes, protozoários, fungos, diversas classes de bactérias, vírus e até mesmo prion, né? Os vírus, existe uma discussão se eles são ou não são organismos vivos, mas a gente acaba estudando eles dentro da microbiologia, né? Juntamente com outros micro-organismos, não vou entrar nesse quesito. E nós temos os prions, que com certeza não são micro-organismos vivos, né? São apenas proteínas, mas que são aí, têm a habilidade de causar doenças em indivíduos de diversas espécies. E nós temos os agentes não biológicos, que podem ser químicos ou físicos. Então, entre os agentes causadores de doença de origem química, nós temos aí pesticidas, alguns aditivos de alimentos, os fármacos, outros produtos industrializados, e a gente tem também os agentes de origem física, né, que são, por exemplo, a força mecânica, que causa traumas, fraturas, calor, que causa queimadura, luz, radiação, ruído, né, que pode provocar lesão em aparelho auditivo,
Então, agora a gente vai focar só nos agentes biológicos. Por que só nos agentes biológicos? Porque eles são os causadores aí de doenças infecciosas. Esses agentes biológicos, todos eles, né, eles têm propriedades que são propriedades intrínsecas deles, né? Como que? Com a própria composição, a própria estrutura, a morfologia desses agentes. Então, muitas vezes o tamanho, a forma, né, a estrutura, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de vírus, a grande maioria dos vírus tem proteínas de superfícies que funcionam como ligantes. Essas proteínas de superfície, então, fazem parte da estrutura desse vírus e elas são utilizadas para que esse vírus consiga absorver em células alvos, né? Absorver, ligar em células alvo. Bactérias, né? Por exemplo, as bactérias gram-negativas, elas têm lipopolissacarídeos na sua estrutura. E esses LPS, esses lipopolissacarídeos, eles são aí os grandes causadores das lesões, né? Na grande maioria dessas bactérias, eles são os causadores das lesões que a gente observa no organismo do hospedeiro. Bom, e algumas propriedades, elas são bastante importantes em relação ao agente, porque essas propriedades vão determinar, então, como que o agente vai se desenvolver no organismo e muitas vezes a gente consegue utilizar essa propriedade contra o agente. Então, vamos ver algumas. A primeira delas é que o agente ele tem aí a habilidade de produzir uma imunidade específica, né? E a gente chama isso de antigenicidade ou de imunogenicidade. Então, em termos práticos, o que isso significa? Significa que o agente tem capacidade de fazer com que o hospedeiro ou produza anticorpos contra ele ou produza resposta celular. Resposta aí de células citotóxicas, células assassinas contra ele. Bom, isso depende do quê? Né? Isso depende aí da quantidade de antígeno que esse agente é capaz de produzir durante a infecção. Então, antígenos são proteínas, normalmente desses agentes infecciosos, que são capazes de induzir uma resposta imunológica. Então, um antígeno normalmente é uma proteína de uma bactéria, de um vírus. Essa proteína é reconhecida pelo sistema imunológico e aí o sistema imune produz anticorpos específicos contra essa proteína, contra esse antígeno, tá? Bom, os antígenos, os agentes, eles também têm um lugar próprio para se multiplicar dentro do hospedeiro, né? Então, nós temos agentes etiológicos que são específicos de trato respiratório, específicos de trato reprodutor, e nós temos agentes que são multissistêmicos, que eles conseguem se reproduzir na maior parte, se disseminar, né, pela maior parte dos sistemas. Bom, no ambiente, esses agentes, eles costumam ser vulneráveis a algumas substâncias químicas, alguns agentes físicos e alguns agentes terapêuticos. Então, a gente vai usar isso contra eles, né? Então, por exemplo, tem vírus que no ambiente, ele é extremamente sensível à radiação solar. Então, se ele ficar exposto à radiação solar por 2, 4, 8 horas, ele é inativado. Tem vírus que é muito sensível a desinfetantes à base de detergentes. Então, se eu fizer uma boa desinfecção do ambiente, eu já elimino a maior parte desses agentes infecciosos. E tem agente infeccioso que é sensível, eu foquei agora no ambiente, né? Mas dentro do hospedeiro tem agente infeccioso que é sensível a um agente terapêutico. Então, por exemplo, bactérias, né? Elas são sensíveis a antimicrobianos, a antibióticos. Então, cada classe de antibiótico tem ação sobre um determinado grupo de bactérias. Então, por exemplo, se eu estiver falando sobre Ehrlichia é sensível à ação
de antibióticos como doxiciclina, principalmente, outros como a tetraciclina, mas eu tenho então um agente terapêutico que tem ação sobre esse micro-organismo. E ainda, pessoal, os micro-organismos eles têm uma taxa de mutação mais elevada do que de organismos mais elaborados. Então, vejam, um vírus ele se multiplica muito rapidamente. Ele não tem um sistema de reparo das mutações que ele sofre no seu RNA ou no seu DNA. Então, por conta disso, acabam surgindo muitas cepas, muitas linhagens novas desse vírus. Algumas delas acabam sendo mais virulentas, mais agressivas do que as outras, né? O mesmo para as bactérias. As bactérias elas têm um mecanismo diferente, porque algumas bactérias elas têm um DNA circular, um DNA extra, digamos assim, chamado de plasmídio, e esses plasmídios podem transmitir genes de resistência a antibiótico. E, para piorar a situação, esses plasmídios podem ser compartilhados entre bactérias, né? Então, também eu posso aí acabar tendo mutações nessas cepas, né? E acabar aí surgindo cepas que são resistentes aos tratamentos que a gente já tem. Bom, então agora que a gente viu aí algumas das propriedades dos agentes, o agente infeccioso, quando ele penetra no organismo do hospedeiro, ele inicia o processo de infecção ou o período de latência. Mas o que é o hospedeiro? O hospedeiro é qualquer ser vivo no qual um agente infeccioso consegue se alojar e sobreviver, tá? Então, a gente chama esse indivíduo de hospedeiro. Então, vejam, o nosso foco está relacionado a animais e humanos. Porém, a epidemiologia ela pode ser aplicada incluindo aí as plantas, os fungos, as bactérias. As bactérias também podem ser infectadas por vírus, né? Então, não é o nosso foco, mas não significa que eles estão excluídos. Então, o hospedeiro é o indivíduo do meu interesse. O agente infeccioso é aquele agente que causa doença nesse hospedeiro, tá? Então, o nosso foco é humano e animal, mas pode ser aplicado a outras espécies. Bom, e o que é infecção? Infecção é a capacidade, é a entrada e a multiplicação desse agente infeccioso dentro do organismo do hospedeiro. Então, lembrando que para a gente, o hospedeiro é um humano ou um animal, mas se eu for seguir a risca, a epidemiologia, pode ser qualquer outra espécie, incluindo os próprios micro-organismos, os fungos, as bactérias, nematóides, eles também têm doenças. Como a gente acabou de mencionar o que é infecção, quero só recordar de alguns conceitos que a gente já conhece, que são a contaminação e a infestação. Então, vejam, se esse agente infeccioso está na superfície do corpo, esse indivíduo não está infectado. Essa superfície está contaminada, porque infecção é penetração e multiplicação desse agente dentro de um organismo. Então, se ele está sobre a superfície do corpo, simplesmente está contaminado. Então, o mesmo é válido aí para roupas, objetos, alimento. O alimento está contaminado. E lembrando que infecção é distinto de infestação, porque o conceito de infestação é aí a presença e o desenvolvimento de artrópodes na superfície do corpo, em cavidades corpóreas ou no ambiente, tá? Então, isso é válido para piolho, para carrapato, para pulga, mas não para os agentes infecciosos. Só um exemplo que eu gosto de lembrar nesse momento. Se porventura uma gota de sangue espirrou sobre a pele íntegra,
A pele está contaminada, tá? Se porventura, durante uma punção de um paciente, a agulha penetrou essa pele, a pele do manipulador, né, da pessoa que está fazendo essa punção, aí sim poderá ocorrer infecção, tá? Mas simplesmente sobre a superfície de uma pele íntegra é apenas contaminação. Bom, e agora a gente tem um outro conceito associado ao agente biológico, que é a infectividade. A infectividade, ela é a capacidade de um agente de se alojar e multiplicar dentro do hospedeiro. Mas isso pode ser medido em números. Na verdade, é como se eu estivesse associando a infectividade ao número de partículas desse agente que é necessário penetrar no hospedeiro para causar uma infecção. Então, eu costumo dizer assim, se você entrar em contato, se você ingerir 5 partículas virais, provavelmente você não vai desenvolver uma infecção. Mas se você ingerir 5.000 partículas virais, o seu organismo não vai conseguir combater todas essas partículas e você vai acabar desenvolvendo a infecção. Mas então, assim, existe um mínimo para a grande maioria dos agentes biológicos. Por exemplo, para a giardia são necessárias de 10 a 100 cistos, a ingestão de 10 a 100 cistos de giardia para provocar a infecção em humanos. Em animais, são necessários apenas 10 cistos. Bom, do que isso me interessa? Me interessa o seguinte, se eu for comparar dois agentes, o agente número 1, eu vou colocar em números para ficar hipotético. O agente número 1, 5 unidades desse agente são suficientes para causar uma doença. Em relação ao agente número 2, eu preciso de 200 unidades desse agente para causar uma doença. Então, quem tem a maior infectividade? O agente 1, porque poucas partículas já são capazes de causar uma doença, tá? Então, essa é a comparação que eu posso fazer em relação à infectividade de dois agentes. Aquele que eu preciso de uma dose infectante mínima muito alta, ele tem uma infectividade baixa. E aquele que eu preciso de um número de partículas pequeno, quer dizer, ele tem uma dose infectante pequena, quer dizer que ele tem uma efetividade maior. Um outro conceito que nós temos associado ao agente biológico é a patogenicidade. Também é um conceito que nós já conhecemos, né? O que é a patogenicidade? É a capacidade de um agente de produzir lesão. Essa lesão a gente observa como doença, tá? Então, o que é a doença? Um conjunto de sintomas, né? De sinais clínicos. E esses sinais clínicos são resultantes de lesões provocadas por um agente. Então, vejam, vou dar um exemplo novamente da gripe. O vírus da gripe entra no organismo, passa a se multiplicar em diversos tipos celulares, principalmente de trato respiratório. E aí a gente observa as lesões resultantes dessa multiplicação, que são quem? Espirros, coriza, febre e assim por diante. Então, os sintomas que a gente observa, né, a doença que a gente observa, ela é resultante da capacidade de um agente de provocar lesão. E isso eu chamo de patogenicidade. E a gente tem como medir isso, né? Eu tenho como calcular isso, qual agente é mais patogênico, né? Por exemplo, se eu estiver comparando agentes diferentes. Como? A patogenicidade, ela é medida através da razão entre indivíduos que estão apresentando a doença, dividido aí pelo total de indivíduos que foram infectados. Então, se 100 indivíduos foram infectados e apenas 2 está apresentando a doença, eu tenho uma patogenicidade aí de 2%. Então, eu posso comparar esse agente
com outro agente no qual a cada 100 indivíduos infectados, 90 vão ficar doentes. Então, quem tem a maior patogenicidade? Aquele cujo o valor de indivíduos infectados está girando aí em torno de 90%. Mas isso não é exclusivo do agente, né? O fato do indivíduo estar infectado e apresentar a doença, a culpa não é só do agente. Existem variações individuais, respostas diferentes ao mesmo agente. Então, assim, dentro de um grupo de pessoas infectadas, nós vamos encontrar aquelas pessoas que não apresentam a doença, né? Não tem sintoma algum. Mas, por exemplo, se eu fizer uma sorologia, se eu fizer um exame de reação em cadeia da polimerase, que é a PCR, eu vou detectar que aquele indivíduo tem o agente, embora ele não tenha sintomas. Então, isso a gente chama, por exemplo, de infecção inaparente ou subclínica, né? E a gente vai ter outros indivíduos que vão apresentar a doença, porém em graus variados. Eu vou ter indivíduo que vai apresentar a doença na forma leve, indivíduo que vai apresentar a doença na forma grave e indivíduo que vai vir a óbito pela mesma doença, tá? Claro que as doenças, lembrem que as doenças têm uma história natural, então existe aí um padrão de ocorrência para cada doença. Bom, e aí, dependendo da forma como os indivíduos apresentam essa doença, eu vou diferenciar então ainda as taxas de morbidade e letalidade que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Então, vejam, essa é uma figura que mostra bem a variação, as diferentes formas que o indivíduo pode apresentar uma doença, né? Então, vejam, todos os indivíduos que estão apresentados aqui, eles têm infecção, eles entraram em contato com esse agente. Os indivíduos chamados de A, eles não vão apresentar sintomas. Então, esses indivíduos, eles não entram na categoria de doentes, tá? Eles são indivíduos com infecção inaparentes, ou assintomáticos, ou subclínicos, independente da terminologia que está sendo utilizada para eles. E aí, eu tenho uma outra categoria de indivíduos que tem a doença aparente. Esses indivíduos são aí os indivíduos das categorias B, C e D, dos grupos B, C e D. Os indivíduos do grupo B, eles vão apresentar a doença entre leve e moderada. Então, eles têm sintomas mais leves. Os indivíduos do grupo C apresentam sintomas graves. E os indivíduos do grupo D, eles vieram a óbito, tá? Então, guardem essas informações. B mais C mais D representam quem? Representam os doentes. A mais B mais C mais D representam os infectados. Guardem essas informações e a gente já volta a discutir sobre isso. Baseado, então, nessas imagens que nós acabamos de ver, nós podemos tirar mais duas informações, duas características dos agentes biológicos. A primeira delas é a virulência, que é o quê? Capacidade de um agente infeccioso produzir casos graves e fatais. Então, lembrem-se que dentro dos doentes, nós tínhamos 3 grupos: casos moderados, casos graves e óbitos. Então, a virulência, ela estuda quem? Os grupos C e D. A capacidade de um agente produzir casos graves, aqueles casos que vão para UTI, por exemplo, que precisam de terapia intensiva, e casos fatais, casos que vêm a óbito. Significa que esses agentes, eles são agentes mais agressivos do que outros agentes. Então, se eu quiser comparar a virulência entre 2 agentes, é simples. Vou dar um exemplo para vocês. Quem é mais virulento? Quem causa mais casos de internação grave e casos fatais? A gripe comum ou o ebola? Com certeza veio à cabeça de vocês o ebola, né? A gente fala de ebola, a gente pensa em um número de mortes bastante elevado, né? E também, assim,
casos muito graves, né? E uma morte que advém rapidamente. Então, essa é uma forma aí de comparação que a gente tem entre dois agentes infecciosos. O outro conceito é a letalidade. O que é a letalidade? Simplesmente a habilidade de um agente infeccioso de produzir casos fatais. Mas isso eu comparo em relação a quem? Em relação aos doentes e não aos infectados. Tá? A virulência também é em relação aos doentes e não aos infectados. Então, vejam. Se nós estivermos em uma sala de aula e alguém, vamos considerar que essa sala está completamente fechada, janelas fechadas, portas fechadas, e alguém espirrou lá dentro. É um vírus de transmissão aerógena, então vou considerar que 100% da sala ficou infectada naquele momento. Bom, desses 50%, né, vamos também, para facilitar os cálculos, vamos dizer que a gente tem 100 alunos nessa sala. Então, 100% ficou infectado. Somente 50%, ou seja, 50 alunos, vão ficar doentes. Quando eu falo de virulência e quando eu falo de letalidade, eu vou comparar somente com esses 50 que ficaram doentes. Então, se eu quiser calcular a virulência da gripe, eu vou pegar o número de pessoas que ficaram internadas e o número de pessoas que vieram a óbito por conta dessa gripe. Então, vai ser o quê? 1, 2 pessoas dividido pelas 50 que ficaram doentes e não pelos 100 infectados que estavam na sala. A letalidade é a mesma coisa, tá? Então, leva apenas em consideração os doentes e não os infectados. Diferente da patogenicidade que a gente viu antes, que leva em consideração os infectados. Bom, e aqui a gente tem uma tabela que resume tudo isso, né, e que acaba salvando a nossa vida. Então, vejam. Quem são os infectados? Né? Por exemplo, no caso da gripe, eu falei que eram 100%, então, detalhe que são dados assim, hipotéticos, tá? Muito próximo do real, mas é hipotético. Então, se eu tiver que fazer um cálculo em relação a isso, quem são os infectados? Todos aqueles que não ficaram doentes, que não estão apresentando sintomas, mais aqueles que tiveram sintomas moderados, associado aos que tiveram sintomas leves, associado aos que vieram a óbito. Lembrando, gente, que normalmente quem veio a óbito apresentou algum sintoma antes, tá? Na grande maioria das vezes. Então, vamos recordar os 3 conceitos que nós já vimos. A patogenicidade, ela é o número de casos de doentes dividido pelo número de casos de infectados. Então, se eu estiver seguindo essa tabelinha, quem são os doentes? Esses daqui, ó, B mais C mais D, né, que são os casos moderados, graves e os óbitos, dividido pelo número de infectados. Quem que é infectado? Todo mundo. B mais C mais D. Então, essa é a minha patogenicidade. Total de doentes dividido pelo total de infectados. Quem que é a virulência? Virulência é a habilidade de um agente de produzir casos graves e fatais em indivíduos que estavam doentes. Então, lembrem-se que agora eu vou dividir os casos graves, que são C, mais os fatais, que são D, pelo total de doentes, que são B mais C mais D. Bom, e quem é a letalidade? Letalidade é somente os casos fatais dentro daqueles que estavam doentes. Então, D dividido por todos os doentes, que é B mais C mais D. Certo, pessoal? Bom, por hoje é isso. Na próxima aula, a gente continua falando sobre o restante dos elos da cadeia epidemiológica. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo. Até a próxima!